Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos começando. Opa, tem uma caixa de remédio aqui. Começando então. Já estamos aqui. Boa noite a todos. Vamos chegando, chegando, chegando. Gente, temos assim um assunto de mais de uma hora aí para a gente conversar desse assunto, porque olha o que a gente tem de assunto, de reviravoltas. Reviravoltas assim nem tanto, né? Mas o que a gente tem dentro desse assunto. O título, então, é o Fellini Resurrection. Não sei se é essa a pronúncia de ressurreição. Seria uma felina que renasce, né, que está renascendo, e o futuro das Pussycat Dolls. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou falando aqui de Pussycat Dolls para quem está um pouco perdido aí no que eu estou falando hoje neste vídeo? Tivemos uma notícia que foi publicada ali no dia 4, dia 5 de setembro, sábado e domingo, que nós tivemos essa publicação, de que a Nicole Scherzinger, a vocalista das Pussycat Dolls, estava sendo processada pela produtora das Pussycat, né, e pela dona da marca Pussycat Dolls, da marca PCD, que é a Robin Hunting, por quebra de contrato da Nicole. Por que ela estaria quebrando isso? Né? Qual que é a alegação em relação a Robin por estar quebrando este contrato? No caso, a dona, né, da empresa, né, a empresa PCD, é a única que tem os direitos pela reprodução das músicas das Pussycat, né, de todos os álbuns aí que as Pussycat lançaram, e a Robin estava tentando, de alguma maneira, fazer com que esse projeto, né, com que esse retorno das Pussycat acontecesse. Então, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás para nós entendermos isso e também para nós entendermos o formato Pussycat Dolls. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás para depois a gente chegar na notícia. Na notícia em si, por que há esse processo. Quando as Pussycat Dolls foram pensadas pela Robin, elas foram pensadas como um grupo burlesco. Um grupo burlesco ele se apresentaria em danceterias, né, casas de dança, como se fosse, por exemplo, se apresentar no Moulin Rouge, por exemplo. Algo que a gente viu lá no filme de Burlesque, com a Cristina Aguilera, seria uma coisa mais ou menos assim que era pensado em relação às Pussycat Dolls. Então foi assim que o grupo foi pensado. No primeiro formato, né, do grupo em si, não havia algumas integrantes que faziam parte do grupo, das integrantes que a gente conhece dentro do grupo, né? A Nicole ainda não fazia parte, mas entre a Ashley, a Kimberly, a Carmit, a Jessica e a Mallory, tínhamos já algumas integrantes que faziam parte. Se eu não me engano, a Carmit já fazia parte desse grupo burlesco, mas elas só se apresentavam. Não havia vocal, não havia uma líder para esse grupo, então era uma apresentação que ela acontecia em casas de espetáculo. Esse é o início das Pussycat Dolls. A Robin foi pensar neste grupo como algo que fosse maior do que isso, né? Que não fosse apenas pensado para dentro das casas de shows, né? Para essas casas que a gente conhece. Então a ideia era que se apresentasse, que esse grupo saísse das casas de shows e fosse apresentar mais em baladas, em shows, que fizesse música e tudo mais. E aí, neste meio tempo, foi pensado na Nicole Scherzinger, que ela não era conhecida, ela estava tentando começar a carreira musical dela, mas ela não era conhecida.
E aí que foi pensado, então, essa ideia de se colocar a Nicole dentro do grupo. E aí sim veio este formato que nós conhecemos hoje, né? De todas as meninas aí que a gente conhece hoje. Então, o grupo foi pensado assim, o grupo foi lançado dessa maneira pela Robin. Então, o que que era? Era uma mulher, né, uma vocalista, que estava à frente desse grupo, cantando, né, obviamente, e você tinha essas meninas que dançavam atrás, que chamavam a atenção. Por isso, né, por exemplo, que a gente viu muitas vezes as Pussycat cantando em casas de shows. A ideia é que as Pussycat continuassem a cantar nas casas de shows, mas que também fosse uma coisa maior e que fosse para estádios, para locais de eventos muito maiores que a gente conhece. Então a ideia era que as Pussycat entrassem nisso. E aí vem o grande sucesso, né? Porque as Pussycat começaram a ter sucesso. Don'tcha, Streak With You, as mais famosas que a gente conhece dessa época. Depois a gente pega Buttons, a Hey This Party, né? This Party não, The Party. Tem uma outra lá que tem a participação com a Missy Elliott, Busta Rhymes. Temos todas essas questões que elas foram indo, né? As Pussycat foram dando sucesso, foram trazendo esse estrelato tanto para a própria Nicole quanto para as meninas que estavam como dançarinas e tanto para Robin. Tanto que hoje, a gente falando de Robin Antin, a gente entende quem é essa mulher, sabe quem é essa mulher. A questão que começa, então, a ter o maior problema, né, e que desencadeia todos os problemas consequentes, né, consequentes a tudo isso, é justamente quando a gente começa a ouvir que a gente quer mais das outras, mais da Ashley, da Kimberly, da Carmit, da Jessica, da Melody. Nós queremos mais delas, não apenas como dançarinas, mas queremos ouvi-las, porque elas, em alguns dados momentos, elas tinham o microfone, elas cantavam. Então, elas tinham esse poder de um backing vocal. E elas eram destaques. I Don't Need a Man, por exemplo, neste clipe, a gente tem destaques de muitas delas. E todos, né, clipes, a gente tem foco na cara da Nicole, da Carmit, da Ashley. A gente sabe, a gente consegue identificar quem são as Pussycat. E a gente levando assim para uma tradução mais simples, seriam garotas meigas e bonitas, né? Porque se a gente fosse separar a expressão Pussycat, a gente entende o que é, né? Eu não vou falar aqui, senão o YouTube vai me barrar. Mas que seriam as bonecas, né? Seriam as meninas lindas e doces. Então, era exatamente isso, que elas fossem um grupo, mas que elas também tivessem uma sensualidade. A coisa começa a pegar quando a gente começa a ouvir isso, de que a gente quer ouvir mais das meninas e que a gente quer mais vocais das outras, não apenas da Nicole. A gente continua a se identificar com as meninas, com as outras. A Nicole era, teoricamente a dona ali, porque a Robin era uma produtora, e o destaque era Nicole e as meninas. Vamos supor assim, se a gente chamasse o grupo de Nicole e companhia, tava tudo certo, porque era isso. Mas os fãs começaram a querer mais das meninas. Eu vou até pegar um copo de água aqui, gente, porque, ó, vai ser um negócio hoje para a gente conversar. Já vão deixando seus comentários aí no chat, porque o negócio hoje vai ser grande para a gente até chegar nessa parte aí do felino.
por que eu estou falando, por que o título do vídeo tem Fellini Resurrection. Por quê? Já vão pensando por que eu estou falando isso. Eu estou desenhando essa história para vocês de tudo dentro das Pussycat, porque a crise que nós temos agora, né, uma segunda crise das meninas, é justamente por causa disso. É justamente pelo que a gente via lá atrás de toda essa confusão. E aí a gente começa a ter essa questão das meninas tentarem também, né, um destaque e tentarem também que elas aparecessem mais, que elas cantassem mais. O que começa a acontecer então? A Mallory começa a ter um destaque, porque começam a colocar os falsetes dela no final, né, os agudos dela, um destaque maior da voz dela, pelo menos para Mallory. Eu não sei se em algum momento ali da história a Mallory exigiu alguma coisa e a Robin atendeu. A produção inteira atendeu. Isso eu não sei, isso eu não achei de informação, eu vou ficar devendo isso para vocês. Mas a gente começa a ver então esses destaques da Mallory, esses falsetes. A gente tem ela em Bottoms, a Idonira Mad a gente também tem, e a gente começa a ver isso e a gente começa a questionar por que a Kimberly, a Carrie, a Jessica, a Ashley não cantam? Por que elas não cantam? O que falta para acontecer dentro das Pussycat para que elas possam cantar? E aí vem todo o bolo da história que a gente imagina uma coisa, mas que nós temos duas versões dessa história. Dizem, né, o que foi falado lá inicialmente é que a Nicole não abria espaço para elas cantarem. Era só a Nicole como a vocalista. E as outras meninas eram as outras. Os fãs gostavam, mas a ideia é que só fosse a Nicole como cantora. Pelo menos é o que a gente analisa, que a ideia era só a Nicole como cantora, então ela exigia isso. Acho que um dos ápices da crise do grupo foi quando a gente teve aquela parceria delas com um cantor árabe, eu não sei exatamente de que país, da música Jelly Roll, que acho que é assim que era o nome da música. Não sei se era uma música promocional de algum filme, eu só sei que a pegada da música era uma pegada mais... não era árabe, era indiana, né? É um cantor indiano. Então tinha essa pegada mais indiana, mais ouro, né? Mais tudo. Vai ter interferências externas, tá, gente? Não sei se vocês estão ouvindo um cachorro agora. Vai ter interferências externas, que são 8h15 da noite, e a minha rua é assim, ó, bombástica. Mas enfim. Para quem se lembra lá daquela parceria com o cantor indiano, aparece o nome do cantor, Pussycat Dolls e Nicole Scherzinger, né? Nicole Scherzinger. E aí todo mundo ficou horrorizado com isso. Nossa, mas como assim? A Nicole já saiu do grupo, a Nicole está desistindo do grupo, como que pode acontecer uma coisa dessas? Por que nós estamos vendo esse tipo de coisa das Pussycat? Ela já está querendo sair, ela já está querendo ir embora. Todo mundo fazendo a caveira da Nicole. Porque ela era teoricamente a errada da história. Nossa, vamos crucificar aqui, vamos acabar com Nicole Scherzinger, porque ela é a pior ali que tem que acabar logo, vamos tirar ela, vamos dar um jeito, vamos fazer a caveira dessa mulher. Era mais ou menos assim. Confesso a vocês que nessa época eu também achava muito estranho e eu questionava por que a Nicole quer acabar com o grupo. Qual que é a ideia? Né, a gente não precisa disso, né? Não faz sentido isso. Elas fazem sucesso, elas estavam no auge
do sucesso nessa época. Tudo bem que eu acho que o grande auge delas é PCD. Quando a gente tem Doll Domination, há o sucesso, mas eu entendo que o sucesso de PCD foi maior. Gente, vamos colocar aí, né, na régua. A gente tinha Don'tcha, Bottoms, Wait a Minute, acho que eram as 3 principais músicas que a gente tinha da época. E elas não paravam de tocar. Era a todo momento essas músicas, a todo momento a gente ouvia, pelo menos Don't e Bottoms eram as mais tocadas. Então a gente tinha muito delas durante muito tempo. Eu lembro de paradas, né? Na época a gente conferia as paradas musicais na televisão. Nossa, Don't e Bottoms estavam sempre na frente, estavam sempre liderando, ou era top 3, pelo menos top 10 elas estavam. E aí por quê? Né? Por que vamos acabar esse sucesso, sendo que o grupo tem um sucesso, sendo que o grupo tem uma relevância? Passado-se um tempo, o grupo desmancha, né? Acaba não dá continuidade. Foi até pensado na época, que o grupo estava numa certa crise, de um reality show que eu cheguei a assistir alguns episódios desse reality, que era para colocar uma nova integrante nas Pussycat. Se eu não me engano, eu acho que já tinha uma integrante fora. Então agora eu não lembro qual que era. Eu acho que era a Jéssica. Era a Jéssica? Eu acho que era. Eles queriam, então, arranjar uma substituta. E aí eles fizeram reality shows, né? Tinha votos, apresentações, corporal, tudo para colocar uma nova integrante nas Pussycat. Colocou, a menina chamava Asia, se eu não me engano, ela era muito bonita, até me lembro disso, que ela era uma morena muito bonita. É uma negra, né? Mas ela não era muito negona. Foi a Carmit Bryant. Depois, se eu não me engano, a Jéssica também saiu, né? Mas aí quando a Jéssica sai, desmancha tudo, né? Acaba por tudo, né? Na hora que uma nova integrante sai, né? Uma outra integrante sai, aí acaba por tudo. Aí o grupo, né? Como a gente está falando aí no nosso meme, ficou com Deus o grupo naquela época. Pelo que eu lembro da época, agora, né, sintonizando isso, falaram, não sei se era verdade, que a Carmit teve muita encrenca com a Robin. A Carmit queria coisas dentro do grupo e a Robin não. Ó. Não é bem assim que você vai dominar o negócio aqui, não. Enfim, eu lembro, né, posteriormente, que eles tentaram fazer esse reality com né, fizeram esse reality e colocaram essa menina, mas eu acho que, sei lá, se a menina durou um mês no grupo, né? Porque posteriormente o grupo acabou, se ela durou um mês foi muito, né? Porque aí depois, né? Acabou, lindo, beijão, tchau, tchau, o grupo vai embora. E aí fica essa história, né? O que acontece com as Pussycat Dolls? Por que acabou? Por que deixou de existir? Para onde vão as meninas e tal? Ficou essa história toda. Passa-se uns anos, aí dentro dessa história a gente começa a ver as ramificações dentro do grupo, né? As ramificações dentro dessa história toda. Que aí a gente começa a analisar justamente agora entre 2020 e 2021. Pegando um pouquinho também lá de 2019, né? Porque foi mais ou menos ali naquela época que a gente começou a ouvir que elas voltariam, e aí nós tivemos realmente o retorno. E aí, passa-se o tempo, as meninas continuam. Sim, a Carmit e a Melody entraram como cantoras e nunca cantaram de fato. A Melody no início era até a líder do grupo. Obrigado, Brian, que adorou! Então, eu lembro que
inicialmente, né, a gente não ouvia tanto delas, né? A gente ouvia pouquíssimas coisas delas, e aí começou a ter a Melody. Ó, confesso pra você que eu não me lembro de nenhuma música que a Carmody tenha tido destaque. A Melody, tudo bem que dava os falsetes dela lá de fundo, né? A Nicole tava cantando na sala, a Melody tava lá no quintal gritando, né? Mas era mais ou menos uma coisa assim. E aí a gente entra nessa história de hoje, né, desses últimos dias, o porquê que de uma hora para outra a Nicole não quer mais nada, ela mandou a Robin, né, para aquele lugar, e agora a Robin está processando a Nicole por quebra de contrato e extorsão. O processo não é barato. O processo ele gira em torno de 600 mil dólares. Na cotação atual, 3,1 milhões de reais. Segundo a Robin, ela gastou tempo e dinheiro com esse projeto e agora a Nicole não quer. No caso, a Nicole até quer, só que ela está exigindo outras coisas. Ela está exigindo pelo... Cadê a informação aqui? Inicialmente, né, quando foi determinado este primeiro contrato, era um contrato de 2 anos para... Deixa eu ver aqui. O contrato ele foi fechado em 2019, né, mais 2 anos dentro desse contrato, teoricamente até o final agora de 2021, e seriam 45 apresentações, sendo que 49% dos lucros iriam para Nicole. No caso, a história mudou. Porque aí os advogados da Nicole... Onde que está essa informação aqui? Acho que eu não coloquei aqui. Aqui. A Robin, então, ela está acusando a Nicole de extorsão e ela quer uma indenização pelo seu mau comportamento. Os advogados da Nicole estão exigindo, nessa nova tratativa do contrato, de aumentar em 75% as receitas e o controle total criativo do grupo. O que, é claro, a Robin não aceita. A Robin fala que a marca PCD e a marca Pussycat Dolls é dela, é da empresa dela, então ela determina como ela quiser o contrato feito para dentro desse grupo. O que acontece? Pela notícia que saiu em vários lugares a notícia, eu não sei exatamente aonde que foi inicialmente a notícia. Mas parece que as meninas, Ashley, Kimberly, a Melanie a gente fala de depois, a Carnett e a Jéssica já foram substituídas. O que entraria nessa turnê que a gente estava esperando, inicialmente eram com as meninas, só que agora não é mais. Por quê? Porque tem a informação que fala é que a Nicole se recusa a lançar músicas e a fazer apresentações das Pussycat Dolls com novos membros. Isso quer dizer, a Robin já descartou as meninas. Ashley, Kimberly, Carmody já descartou as meninas. E a Nicole não aceita fazer assim. Ela exigiu alguma coisa, né? Ela exigiu a mais, e a Robin não aceita a exigência. Não quer vender o poder criativo e não quer aumentar as receitas para a Nicole em 75%. E aí vira todo um bolo. Né, o que acontece, qual que é o problema que nós temos aí. Retornando um pouquinho da informação, vamos voltar lá em 2019. Bombando, né? Estamos bombando ali, esperando o lançamento das Pussycat. Porque aí elas começaram a falar que elas estavam reunidas e que elas iriam lançar alguma coisa nova.
E aí o que acontece? Nós sabemos que Mallory não faz parte desse lançamento. Ela não quer de nenhuma maneira mais se vincular à marca Pussycat Dolls. A Mallory tinha acabado de lançar música e ela estava se apresentando em casas, em programas e tal. Então ela estava com um projeto e que ela não queria parar esse projeto. Mas que ela já tinha dito, eu não me lembro exatamente as entrevistas, mas ela já tinha dito que ela tinha outra cabeça e que ela não iria entrar nas Pussycats se o formato fosse o mesmo que a gente estava acostumado a ver em 2000 e, né, até antes de 2019, né, bem antes, porque elas já estavam paradas há bastante tempo. E aí fica esse clima. Por quê? Todo mundo começou a julgar, né? A Mallory na época. A Mallory não quer, a Mallory não faz. Não faz por si, né? Não. Assim, não aceitou, não quis voltar e tudo mais. E. Ai, que mulher chata. Tudo a gente metendo pau. Presta atenção, que nós lá atrás metemos o pau na Nicole e agora, né, anos atrás, nós metemos o pau na Mallory porque ela não quis voltar. E vamos abrir um parênteses aqui. Todo mundo sabe que a Robin não é uma pessoa fácil. Vamos deixar só esse parênteses aqui. E aí, o que acontece? Vem React. O tão esperado novo clipe das meninas acontece. E aí, o que estavam todo mundo esperando? Vão entregar microfones para Ashley, para Carmit, para Jéssica, para Kimberly, e elas vão cantar. O que acontece com o React? Nada, né? Ficou com Deus também, porque a gente não teve o que estavam todo mundo esperando, que elas fossem cantar nessa música. Elas sensualizam, como tudo que a gente viu das Pussycat até hoje, mas elas não cantam como a gente estava esperando. Não tinham falas. Né? Desculpa para quem achou que elas tinham na música, mas elas não tinham nada, né? Não, simplesmente elas continuavam no mesmo formato. E aí, quando foi questionado sobre o que aconteceria se elas iriam cantar, eu não me lembro agora qual que foi qual delas que falou, ou se foi a Robin que falou, que neste primeiro momento, eles não haveria um baque tão grande, uma mudança tão drástica, justamente para que não espantassem os fãs e os novos fãs das Pussycat. E que isso iria acontecer gradativamente. Ok, tudo bem, vamos então aguardar. E aí o que acontece? Eu até fico assim, chateado com essa história, porque eu, posteriormente, né, algum tempo depois do anúncio, né, da volta delas e dessa turnê, elas anunciaram que viria um show para cá, para minha cidade, que é Ribeirão Preto. Eu falei, gente, vou... E assim, não era preço... Era absurdo? Não era tão absurdo assim o preço. Não é tipo o preço de capital, que é 600, 700 reais. Era um preço até que, assim, se você dividir em parcelas a perder de vista, você consegue. Mallory maravilhosa, diva acessível. Olha, eu não posso dizer muita coisa da carreira solo da Mallory, porque eu me perdi no tempo com as meninas. Depois eu fiquei sabendo de lançamentos, né, de trabalhos delas, e eu acabei me perdendo um pouco no tempo. Mas aí então eu falei, nossa, elas vão vir aqui, nossa, fecharam o contrato para vir para o interior do Brasil, nossa, eu estarei super. O que acontece em 2020? Pandemia. O coronavírus. Este coronavírus acabou com um monte de coisa. E acabou com as Pussycat Dolls indiretamente.
e aí cancela-se tudo. Oi, Lucas, de tudo que eu estou falando sobre as informações, olha, a notícia que nós temos da indenização é uma informação que nós tivemos do processo da Robin em relação a Nicole. É uma informação que ela chegou de fora, chegou lá dos Estados Unidos, e a Folha de São Paulo publicou a reportagem. Eu posso até depois jogar para vocês aqui na própria descrição da live essa reportagem. As outras informações que nós temos, que eu trouxe aqui sobre toda essa toda essa criação que nós temos, muitas informações que vieram de fora, só que a gente tem muitos tabloides que não são tão confiáveis. Um tabloide que todo mundo critica muito lá fora é o The Sun. Então, a gente fica assim, é ou não é? É ou não é? O que a gente sabe, muitas vezes, é especulação, porque a Robin não chegou e falou assim, ó, a Nicole é uma tremenda de uma vagabunda que não sei o que, lá, lá, lá. Ai, que a Mallory é não sei o que, lá, lá, lá. A Mallory tem uma entrevista que a gente consegue achar aqui na internet falando sobre a época das Pussycat Dolls. Eu posso depois também pegar e jogar o link aqui para vocês. Eu me lembro que ela falou disso, que ela não queria. Foi até para uma rádio que ela deu essa entrevista. Para quem está aí na live assistindo, quiser jogar link aqui, é que eu acho que não vai dar para jogar link no chat. Mas tentam jogar o link aqui das informações que tiveram, porque algumas coisas elas se desencontram dentro das informações. Então, algumas coisas são verídicas e outras informações são especulações de fontes. Uma fonte segura do jornal tal falou que a Carmit, sei lá, deu na cara da Robin. Nenhuma das duas veio a público e falou assim, ó, ela bateu na minha cara. Por isso que eu falo, por isso que eu trouxe isso aqui, justamente para a gente entender o que tem por trás, principalmente que muitas pessoas estão falando assim, nossa, a Nicole é uma tremenda de uma FDP. Ela não quer mais. Ela desistiu. Ela não quer, ela não quer, ela não quer. Nesse meio tempo que nós tivemos da paralisação das Pussycat, a Nicole lançou álbum, para quem sabe, a Ashley lançou álbum, a Jessica lançou álbum, a Mallory lançou álbum. Eu só não sei da Kimberly e da Carmit. Mas todas as outras lançaram projetos musicais. Então, elas tinham a vida delas, mas elas não tinham o mesmo sucesso que da época dos Pussycats e não tinham a mesma visibilidade que tinha a Nicole. Por mais que todo mundo fale que a carreira da Nicole solo é uma carreira flopada, dentre as integrantes das Pussycat, era ela que tinha mais visibilidade. Eu me lembro uma vez que eu vi uma pessoa comentando no Facebook, o Twitter nem era bombado na época. Era bombado? Eu não sei, mas eu vi no Facebook. O Twitter eu não usava muito na época. Que falaram que a Nicole tinha namorado o Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, justamente para ela angariar poder, para que ela pudesse subir na vida. Eu discordo muito porque, se a gente for analisar ali, ela tem tanta fama quanto ele. Não estava num momento muito grande de ter fama, mas ela tinha uma fama. Né? Ela não era qualquer uma. Se você falasse sobre Nicole Scherzinger, você sabia quem era. Acabou com tudo, né? E levou as Pussycat também, né? Enfim. E aí, o que acontece? Aí agora nós temos o processo. E eu tô falando aqui, gente, isso aqui eu anotei de informações, tá? O que eu tô lendo de lado aqui foi tudo informações que eu encontrei na internet.
Tinha uma turnê, então, marcada agora para maio e junho de 2021, mas foi remarcada por conta da pandemia. Lá em 2019, as Pussycat se reuniram para o clipe de React, fizeram o clipe e tinha as datas brasileiras para vir aqui, mas não vieram. E se houvesse, novamente, pelo que eu vi da informação da Folha de São Paulo, é que se houvesse uma nova turnê para 2022, as datas no Brasil não seriam remarcadas. Aí a gente entra nas ramificações das meninas. O que cada menina falou sobre, né? As integrantes, o que cada uma falou sobre. Tem uma entrevista da Kimberly Yacht, que ela fala sobre o processo criativo das Pussycat. Essa entrevista eu vi no Twitter, um perfil oficial de fã-clube da Nicole que retweetou essa entrevista. A Kimberly fala que a Robin em nenhum momento queria que as meninas cantassem. A ideia era que a Nicole fosse a vocalista e as meninas simplesmente dançassem atrás e sensualizassem. Era isso a ideia das Pussycat. E com o retorno delas, seria dessa maneira, seria assim mesmo. Não teria uma segunda alternativa, não existiria uma segunda opção. Até onde eu entendo da entrevista da Kimberly, elas assinaram entendendo que poderia ou não, mas que era mais provável não do que sim. Aí vai de interpretação. Pelo que eu entendo, eu acho que a Robin pode até ter vendido uma ideia e depois não aconteceu, mas elas assinaram o contrato podendo ser uma coisa, podendo ser outra. Aí, se há uma mentira dentro desse contrato, aí as meninas têm que conversar com a Robin e processar. Aí por isso que eu acho que agora as meninas não fazem mais parte desse projeto, até onde eu entendo as informações que são divulgadas. E aí ela fala sobre isso. A Kimberly fala que as Pussycat nunca existiu para que elas fossem vistas individualmente e que constantemente ouviam que poderiam ser substituídas. E quanto menos focassem nelas, mais fácil seria trocar as integrantes e manter a marca. Quem se lembra que a Robin tentou fazer um novo grupo chamado Girlicious? Ela tentou fazer com outras meninas um outro grupo, né, que fosse no mesmo formato, justamente porque já havia uma certa crise nas Pussycat. Mas não deu certo. E aí, nesse tempo que as Pussycat ficaram sem aparecer, quem se lembra que a Robin também vendia toda hora que as Pussycat iam voltar? Ó, as Pussycat estão voltando, hein? Ó, retorno das Pussycat. Alguns meses antes do retorno oficial mesmo, em 2019, falou, ó, estamos voltando aí. Estamos aparecendo aí, ó. E aí apareceu justamente, enfim. No processo que Robin está movendo contra Nicole, existe uma cláusula que diz que a reunião lançaria também o Pussycat Dolls Next Generation, uma nova formação com novos integrantes. Ou seja, ela continua querendo a marca como forte para passar a tocha para outro grupo. Então a ideia é uma outra coisa. É manter o formato Pussycat Dolls com outras integrantes. Até onde eu percebo, até onde eu entendo da minha interpretação do assunto e da minha opinião sobre, é que ou a Robin não foi atrás de nenhuma outra integrante que fosse a vocalista,
ou ninguém aceitou fazer parte. Ninguém aceitou ser a substituta da Nicole. Até porque, né, as Pussycat sempre foram a cara da Nicole, a cara das outras meninas também. Por isso que a gente fala que Pussycat Dolls não existiriam sem Ashley, Kimberly, Carmit, Jessica e Mallory. Tudo bem que existiu por um tempo sem a Mallory, mas que não existisse. Né? Não iria dar certo sem essas integrantes. E também sem a Nicole. Então, a ideia era isso. E é justamente aí que entra a informação de que a Mallory não aceitou fazer parte do grupo justamente por causa disso. Ela sabia que o retorno não seria convincente nem benéfico para elas. Realmente não seria. O que a gente viu do resultado que nós tivemos inicialmente com o React é o que foi assistido dentro do clipe, é o que foi assistido lá na apresentação das meninas no American Idol. Era no American Idol. Sei que era lá no... Ou era no American Idol ou era no X Factor. Que elas se apresentaram lá. Foi a primeira apresentação que elas fizeram com o React. Né? E foi uma apresentação maravilhosa e tudo mais. Mas que aquilo ali é que seria o resultado. Né? O React foi bem, né, escondido a música, né? Porque a gente foi assistir ao clipe de React muito tempo depois. Mas a ideia ali era que voltasse, aí, né, que elas ali fosse o grande início delas. X Factor, então, corrigindo aí a informação, mais uma... O fã de carteirinha aí das Pussycat está aqui. Então, um beijão, Carrison, que tá aí, né? Eu sou fã de carteirinha, mas eu não sou aquele fã assíduo, gente. Então, eu tenho o CD de Doll Domination aí. Eu ouvi esse CD até não poder mais. Mas eu não sou assim eu pesquisei algumas coisas justamente porque chegou num dado momento ali que eu não acompanhei mais a vida delas, principalmente quando elas fizeram carreira solo. E aí é que entra essa história. A Mallory não queria, não era benéfico para ela entrar. Aí a gente já até pode entrar nessa parte do que é o Feline Resurrection. O que é isso? Alguém sabe aí, né, dar um leve comentário aí, por que eu coloquei isso no título? E por que eu separei a foto da Jéssica na capa da live? Porque nós temos as meninas em cima, a Robin de um lado e a Jéssica do outro. Em 2015, Jessica Sultan, ou Jay Sultan, lançou o álbum Feline Resurrection, que todo mundo fala que eu, infelizmente, não consegui ouvir. Quem tiver aí depois o link Piratation, a gente aceita. Mas ela lançou em 2015 o Feline Resurrection, a Jessica. E aí algumas músicas lá, né, e tal, e tudo mais. E aí justamente a música título do álbum não tem como não falar que não é uma resposta para Robin, porque a música em si é muito específica e o clipe em si é muito específico. O clipe, para quem procurar no Twitter, acha. Eu achei num retweet aí que um portal fez. Eu não assisti, não tem todo ele, tem algumas partes picotadas, mas vocês assistindo a essas partes, a gente entende exatamente que esse clipe é uma resposta, né, justamente de todas as coisas que aconteceram durante muito tempo. E aí
parece que o contrato posterior, né, o contrato feito da Robin com as meninas, isso aí é especulação da mídia, tá? Exigia a exclusão, não sei se do álbum inteiro, o álbum inteiro saiu fora, mas pelo menos exigia a exclusão de Feline Resurrection. Porque assim, é muito na cara que é uma crítica. Porque ela cita Pussycat na música, e a moça que participa do clipe é a cara da Robin. Não sei se fizeram uma maquiagem lá para ela aparecer, óbvio que teve maquiagem, mas é muito a cara. E é um clipe assim, para quem sabe de toda a história e vê aquilo, é um clipe fortíssimo. De tudo aquilo. E no final, a mulher que representa a Robin, ela morre sendo atacada por felinos. Né, seria meio por... Como eu posso falar? Seria mais ou menos pegar o pessoal lá do The Masked Singer que tá vestido de gato e onça e atacar a personagem, né? A moça que está representando. Ele é fortíssimo para quem sabe exatamente da história e acompanhou toda a história das meninas do Pussycat. Então, é forte nesse sentido. Mas aí, posteriormente, não existe esse álbum mais. O álbum não existe, a música não existe, o clipe não existe. O clipe está na internet até de modo ilegal. Não existe, não está ali mais. Agora, por que não está? O que aconteceu para não estar? Aí a especulação de portais, né, de fã-clubes e tudo mais, é de que a Jessica exigiu-se dela, na época de assinar o contrato novamente com as Pussycat, que ela deletasse o clipe. No caso, acabou indo o álbum inteiro para fora, né? Embora. Mas que ela deletasse tudo. Hoje você não acha o clipe, o álbum no Spotify, você não acha o clipe aqui no YouTube. Você não acha nem letra direito da música na internet. Ela lançou alguns trabalhos posteriormente às Pussycat, mas você não acha justamente esse álbum. E eu ouvi uma música dela do primeiro do álbum consequente das Pussycat e é maravilhoso. Mas não existe isso. Feline Resurrection não existe mais na internet. Não tá, como a gente fala no nosso meme aqui, ficou com Deus. Agora, o que vai acontecer posteriormente a tudo isso que a gente está falando, não sabemos. Porque ninguém fala. O que a reportagem da Folha mostra é que o que aconteceu com as Pussycat devido à pandemia está causando todo esse problema. Por ter tido muitos atrasos, né, muitos adiamentos, era para ter um álbum, mas o álbum, pelo jeito, também ficou com Deus. Tudo isso foi atrasado, né? Tudo isso ficou atrasado e hoje não se existe um projeto mais. Existe ainda esse projeto da própria Robin para que as meninas continuem e que exista uma segunda geração, segunda, terceira, sei lá qual geração que é, mas que exista uma nova geração de Pussycat, mas que a Nicole não quer mais. Então, a reportagem fala que com o tempo parado da pandemia, Nicole seguiu carreira e chegou a lançar a parceria com o Luiz Fonsi, que era para um aplicativo de celular que era de bingo, né, de jogos de cassino. Os shows no Brasil, que deveriam ser remarcados, provavelmente não devem acontecer mais. E aí, houve esse clipe, a Nicole entrou para o time de jurados do The Masked Singer dos Estados Unidos.
e ela continuou a vida dela. As meninas também continuaram a vida delas. Mas eu acho que elas continuaram presas ao contrato. Elas ficaram ainda presas a esse contrato porque em algum momento elas poderiam aparecer de novo, elas poderiam voltar. Elas eram Pussycat Dolls entre 2019 e 2021, né, nesse contrato de 2 anos, que aparentemente é o mesmo contrato para todas, mas que com o adiamento da pandemia, tudo foi, o adiamento devido à pandemia, tudo foi por água abaixo. Aparentemente, não se existe mais um projeto com elas, mas existe ainda um contrato com a Nicole. Eu até vi gente falando assim, por que a Nicole não lançou álbum, né? Não lançou música nesse meio tempo que ficou parado? Aparentemente porque ela ficou presa a esse contrato. Ela não tinha como lançar alguma coisa. Ela lançou com o Luiz Fonsi porque ela fechou o contrato com ele, né? Ela conseguiu fechar contrato com ele. E que poderia também até ser um buzz ali para as Pussycat. Mas o projeto em si, pensado para as meninas dos Pussycat Dolls, em dado momento ele acabou. Se a gente procurar direitinho aqui no YouTube, a gente acha apresentações delas em boates nos Estados Unidos. Cantando React, Don'tcha, Buttons, tudo isso. Tudo isso para criar esse buzz. Mas chegou num dado momento que acabou entrando a pandemia que não teve jeito. Não podia sair, não podia fazer show, não podia aglomerar, não podia entrar nas baladas. E aí ficou por isso mesmo. Poderia até ter uma extensão de contrato, justamente porque eu acho que elas receberam um aquer, né? E eu espero que elas tenham recebido um dinheiro por causa disso. Se elas não receberam, fica até pior a história. Porque aí, se elas não receberam, elas ficaram presas num contrato onde elas não ganharam dinheiro. A gente olha, por exemplo, os Instagrams delas. Eu particularmente vejo mais da Ashley e da Kimberly. Elas seguiram uma vida. A Jéssica ficou grávida. Se eu não me engano, a Kimberly também ficou grávida. A Ashley está fazendo muita propaganda de roupa na internet. A Melanie nem fala que a Melanie não quer ver ninguém ali pintado de ouro. Mas as meninas seguiram a vida delas com outros projetos, mas o projeto musical estacionou. Porque não tem um plano B. O plano B seria elas ficarem esperando a vontade própria da Robin ou a vontade da pandemia, né, de que pudesse resolver as coisas, e aí que teria um lançamento. Mas que elas ficariam presas a esse contrato até que se resolvesse. Se o contrato dura até 2021, elas poderiam renovar ou não. Eu acho que não tem renovação. Eu, particularmente, não acho que haja um retorno delas. Pelo menos não por esse momento e não no formato Pussycat. Pode ser que elas pensem alguma coisa juntas, nunca se sabe, mas eu acho que por toda a situação em si e pelo que nós estamos vendo dessa situação de processo da Robin em cima da Nicole, eu acho que não vai ter mais. Vamos ficar aí esperando que aconteça alguma coisa, que aconteça uma outra reviravolta na história, para a gente falar, não, agora parece que vai acontecer, que vai dar certo, tal, que vai ser, que vai acontecer, que vai virar, mas eu acho que não vai virar mais. Eu, particularmente, não acho que vira. Não teremos. Pode ser que elas façam alguma parceria juntas, fechem contrato para gravar solo e tal, mas eu não creio que elas façam alguma coisa juntas, pelo menos por enquanto,
e também dentro do formato Pussycat. Não acho. Aí a gente entra nessa situação assim. Tá todo mundo falando aí na internet que a Nicole não teve abertura para isso, não se abriu para fazer as coisas, quis o estrelato, quis o sucesso, que ela não entende que para ter sucesso ela precisa ser mais humilde e tal. O que eu acho? Vendo todas essas informações, por mais que a maioria possa ser especulação. A gente, no caso, fãs e pessoas que trabalham com música, até mesmo os redatores que escreveram as reportagens, por mais que eles tenham que ser imparciais, eles têm uma opinião própria. E eu, por ser uma pessoa que fala muito de música e comento sobre, também tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que para a gente entender a história, a gente teria que ouvir todos os lados. Porque a gente ouve especulação de portal de notícia que quer criar buzz em cima da história. A Robin tá processando a Nicole. Nossa, a Nicole é uma vaca. Mas por que tá tendo esse processo? É porque ela largou a história? Por que ela largou a história? A gente sabe de um fato que a ideia do processo criativo, né, da Nicole comprar o processo criativo, é que criasse mais interesse pelas Pussycat. Porque o fã não quer ver mais as Pussycat sendo liderada pela Nicole. Não faz sentido você voltar com elas, sendo que os fãs clamam para que as outras cantem. Eu, pelo menos, eu vejo que os fãs não querem só a Nicole cantando. Se alguém for contrário, fala para mim. Aí nos comentários, se alguém está sendo contra isso, se querem que continue o mesmo formato, porque o que eu entendo é que haveria espaço para todas. E é por isso que houve essa encrenca. A Nicole quer o processo criativo para poder dar espaço para as outras meninas. Não para ser dona da porra toda. Agora, se ela quer comprar um processo criativo e na hora que fosse analisar, ela cantasse sozinha e largasse as outras, aí a gente podia chamar ela de hipócrita, né? Né? Querendo ter vantagem em cima das meninas. Mas até onde eu entendo, eu creio que essa ideia do processo criativo é que ela conseguisse abrir espaço para as outras meninas, para que não ficasse apenas focada nela, que a imagem das Pussycat fosse só ela. A ideia que a gente vê, que a gente olha para toda essa história, é isso. Então a gente pega lá atrás, como eu falei no começo, toda a ideia das Pussycat para entrar hoje e ver como é. A Robin poderia ter pensado melhor no grupo, quando o grupo pegou mais sucesso. Olha, ela até poderia, mas eu acho que nunca foi ideia dela. Então, a volta das Pussycat, quando elas lançaram o React, elas já tinham que entender que não ia ser diferente. A não ser que a Robin tenha vendido uma coisa diferente para elas. Se ela vendeu uma coisa diferente, ela foi sacana. Mas, até onde eu vejo atualmente essa história toda, nós não teremos Pussycat Dolls com facilidade assim, sei lá, em 2022, em 2023. Eu acho que no momento que elas conseguirem sair desse contrato, acabou.
Aí elas vão seguir a vida delas, elas vão lançar as músicas delas, elas vão fazer os contratos delas, seja querer seguir na música, seja querer seguir em outra coisa, elas vão fazer dessa maneira. É assim que elas vão seguir, para não ficar presa a um contrato onde elas não têm a vantagem que elas querem. A um contrato onde elas vão ganhar apenas por estar sensualizando atrás, enquanto a outra que está se esgoelando ali no microfone. Então, a gente chega na conclusão de que tudo que foi vendido como, nossa, vai ser super bom, vai ser inovador, de inovação não tem nada. Seria o mais do mesmo, e elas aceitaram isso. Melody foi esperta de não ter aceitado participar, porque ela sabia que poderia acontecer o que está acontecendo. Para quem julga Melody lá atrás, entende que hoje ela fez um bom negócio. E para quem julga Nicole hoje, pode até analisar que ela não fez bom negócio, mas que ela queria ter uma liberdade maior para que ela pudesse abrir espaço para as outras meninas. Mas aí é a questão, né? A especulação. Será que ela quer o processo criativo para abrir espaço para as meninas ou para continuar cada vez mais na frente e as meninas cada vez mais atrás? É uma coisa a se pensar. Gente, eu falei 1 hora aqui de assunto com vocês, porque para a gente analisar toda essa história Pussycat Dolls, a gente tem que analisar toda a história do grupo. Toda, porque não adianta a gente só falar de hoje, sendo que esse processo ele é uma consequência de opiniões opostas. A Robin quer controlar totalmente, a Nicole quer uma liberdade maior. E aí há um interesse ali, uma faísca de conflitos que a gente olha e fala, nossa, né? Podia tanto dar certo e não vai mais. Eu acho que se o grupo fosse pensado lá atrás de uma outra maneira, poderia dar certo. É o que eu pensei esses dias para trás. As Pussycat Dolls, elas nunca seriam umas Spice Girls. Elas não dá... O projeto não foi pensado para ter essa abertura. Né, que todas cantassem, que todas tivessem pelo menos um verso dentro do grupo. A ideia não foi essa. A ideia era de dançarinas burlescas que fizeram sucesso. E aí elas foram e se tornaram esse fenômeno que é hoje. E aí é que fica por isso. Eu acho que eu trouxe todas as informações que eu tinha em mente para vocês. Fiquei falando 1 hora. Sim, senhor, vocês devem estar cansados da minha voz já. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Se ainda ficou alguma coisa para ser esclarecida, vocês comentem, por favor, aqui nos comentários. Falem sobre. Podem comentar coisas que eu não tenha dito, ou que eu tenha errado. Eu não estou... como que eu posso dizer? Eu estou afadado ao erro, então vocês podem aí falar sobre mais alguma coisa que até escapou e que é alguma informação importante sobre elas, mas de tudo que eu vi, de tudo que a gente acha na internet sobre os fatos, é isso. A gente acha informações concretas, sim, a gente acha essas informações justamente do processo da Robin, só que coisas que aconteceram, por exemplo, na época de sucesso das Pussycat e o posterior a isso, é muita especulação, porque foram poucas. Eu vi a Melody e a Kimberly dando entrevista. As outras, a Nicole até deu entrevista, né? Mas não é uma entrevista assim para
chocar, né, e para falar, ó, era isso que acontecia, tudo que a gente apresentou era uma farsa. Não, você não tem nenhuma fala muito grosseira de nenhuma delas. A Robin faz as coisas por detrás e seja o que Deus quiser. E minha opinião sobre, eu não gosto dessa mulher, da Robin. Eu não acho que ela tenha pensado esse grupo com bons olhos quando alguém chegou para ela e falou assim, ó, tem que colocar as meninas para cantar. Ela pensou assim, eu colocar essas meninas para cantar? Elas vão ver só. Olha, eu espero que isso se resolva. Sério, porque eu gosto muito de todas. Eu não era muito fã da própria Melody, desculpa para quem era, mas eu não era muito fã dela e nem da Carmet. Depois, quando eu conheci melhor elas, eu gosto de todas. E gosto da Nicole também. Eu acho que a Nicole ela foi muito mal interpretada durante todos esses tempos. Tanto na carreira de Pussycat quanto na carreira solo. Eu acho que ela foi muito mal interpretada. E muito julgada por coisas que ela não dizia, era o que a gente entendia, e a Robin ia lá e colocava lenha na fogueira. Ó, vai, sua vagabunda, que eu vou não sei o que de você. Era a Robin jogando. A Robin aparecia para falar que as Pussycat iam voltar, era lenha na fogueira. Ah, que a Nicole acabou com esse grupo, hein? Que não sei o que, lá, 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 lá. Era isso, gente. Por muito tempo a gente viveu vendo essas coisas. Era a Robin abrir a boca, a gente ia lá julgar a Nicole. Tem certas coisas que não fazem sentido. Tem certas coisas que não fazem sentido. Por isso que eu falo para vocês. Hoje, eu entendo muito o que aconteceu lá atrás. Porque lá atrás foi o início do ápice que nós estamos vendo hoje. Né, de toda essa coisa que estourou das meninas. Então, lá foi a pontinha do iceberg que caiu para a gente ver o tamanho da coisa que aconteceu. Eu espero sim que ela se resolva, que elas possam lançar uma coisa nova. Mas o cenário em si, principalmente agora com esse processo, não é dos melhores. Então, vamos aguardar novos desdobramentos. Se tiver novos desdobramentos, eu trago para vocês aqui, não sei se em live, para a gente ficar uma hora conversando, mas eu posso trazer em shorts, em um vídeo mais resumido, né, com os cortes certinho, ou eu posso também falar nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Fiquem atentos às descrições. Fiquem atentos às redes sociais, porque lá eu sempre estou tweetando, retweetando alguma coisa de informação, né? Seja no Twitter, publicando no Instagram também. E aí lá vocês conseguem conferir essas informações mais precisas e do momento antes de vocês assistirem algum vídeo aqui. Eu creio que eu tenha falado tudo, né? Como eu disse, sobre essa história. Se vocês tiverem mais histórias, mais informações aí sobre tudo isso que envolveu as Pussycat lá atrás até hoje, comentem aqui para eu saber sobre essas informações, né? Para a gente continuar tendo uma discussão, né? Comentários sobre essa situação toda ao decorrer da semana. Ok, gente? Deixa o joinha aí na live, que ajuda bastante. Se inscreva no canal para vocês não perderem nada por aqui. Eu sei que eu comecei a live às 8 horas, mas para quem está com as notificações ativadas aqui, confere toda vez que eu lançar um vídeo, né, que eu lançar uma live aqui, vocês recebem a notificação, seja no aplicativo do YouTube no celular ou também no e-mail. Lembrando, amanhã, 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal
no YouTube. Ok, gente? Obrigado para quem passou por aqui, para quem deixou seu comentário, seu joinha. E é isso, gente. Amanhã, então, tem vídeo. E entre quinta e sexta-feira tem reacts aqui no canal. Ok, gente? Então, até mais para vocês.